Olha, a gente vai agora para um link. Nós temos uma conversa boa. Olha, integrantes do governo e da coordenação da pré-campanha do presidente Lula interpretaram a recente ofensiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei, em favor da candidatura de Flávio Bolsonaro como uma tentativa de interferência estrangeira na eleição brasileira. Vamos falar direto de Brasília com Beatriz Souza. Boa noite, Beatriz. Oi, André, muito boa noite para você, muito boa noite para todos que acompanham a gente aqui na Jovem Pan. É exatamente isso, viu, André? O Palácio do Planalto, alguns interlocutores do presidente Lula avaliam, então, e temem que essas declarações, publicações e falas, tanto do presidente argentino Javier Milei, quanto do presidente americano Donald Trump, em apoio ao candidato Flávio Bolsonaro, possam ser intensificadas com a proximidade do período eleitoral que acontece, então, em outubro. E eles já avaliam todas essas declarações, essas falas, como uma interferência digital externa. E após, então, o episódio com o presidente argentino Javier Milei, e eu até relembro uma publicação que foi feita pelo presidente americano Donald Trump, após uma visita de Flávio Bolsonaro, onde Donald Trump fez uma publicação elogiando o candidato Flávio Bolsonaro. O Palácio do Planalto, os integrantes entendem, então, identificam essas publicações como ações coordenadas. Ações essas para quê? No segundo entendimento deles, para impulsionar a direita e uma tentativa também de consolidar o candidato Flávio Bolsonaro como a liderança da direita e até como é chamado, a onda azul, que Flávio Bolsonaro então seja consolidado como responsável por trazer essa onda azul para o Brasil. No entanto, o Palácio do Planalto segue então com o entendimento de continuar avaliando essas declarações que já aconteceram, que possam vir a acontecer futuramente, avaliando também, identificando, acompanhando a proximidade da família Bolsonaro com o governo americano Donald Trump, mas o posicionamento é de não responder de forma direta, mas seguir com um tratamento de forma diplomática, como que aconteceu com a convocação de embaixadores da Argentina. E com isso, o presidente Lula segue então com um discurso de soberania nacional. Só mais um ponto que acabou reforçando essa identificação por parte do Palácio do Planalto como uma tentativa de interferência externa nas eleições do Brasil é justamente o fato que aconteceu de que dois integrantes do governo americano tentaram vir para o Brasil, solicitaram inclusive visto, que foi negado pelo Palácio do Itamaraty, que teve um entendimento de que esses dois integrantes do governo americano viriam para questionar o sistema eleitoral brasileiro. Então, o Palácio do Planalto segue em alerta com o que já aconteceu e principalmente com o que eles avaliam que pode acontecer daqui para frente. André, volto com você. Beatriz, boa noite. Olha, essa informação é importante porque é isso, né? Então, quando o Milei e o Trump são considerados uma interferência externa no Brasil pelo governo Lula, o que é algo errado, né? Porque, sim, do ponto de vista jurídico mesmo, a nossa lei eleitoral, ela considera que interferência externa é quando alguém coloca dinheiro em um candidato ou em uma candidatura. Se você, país, se você, pessoa de fora, etc., coloca dinheiro em um candidato ou uma candidatura, aí você pode dizer, se esse dinheiro veio de fora, que houve uma interferência externa. Isso está regrado na nossa lei eleitoral. Salvo engano, até o artigo 24 da lei das eleições, ou 28, uma coisa assim. O ponto aqui é que o Milei não está colocando dinheiro, o Trump não está colocando dinheiro. O que o Milei e o Trump estão fazendo é apoiar a candidatura, de alguma maneira, dar suporte à candidatura do Flávio, se muito. Algo que, por exemplo, o Lula cansou de fazer com as candidaturas de todo mundo na América do Sul. De todo mundo que interessava a ele, em nome do bolivarianismo e etc. E agora... Não só em candidatura, como dinheiro do BNDES, bilhões e bilhões para financiar obras na Venezuela, em Cuba, na Angola, que é o dinheiro nosso, mais uma vez, com taxas de juros subsidiadas para eles construírem coisas que aqui no Brasil nós somos carentes, né? Sim. Agora, eu tenho uma desconfiança ou um receio, que tomara que eu esteja errado, que é o seguinte:
Quando o Lula fala que há uma interferência externa e essa fala do governo foi no seguinte sentido: há uma interferência externa, e como há uma interferência externa e o Trump é muito ligado a redes sociais, disse o governo Lula, então há um perigo nas redes sociais quando chegar próximo das eleições. E aí, meus caros, com os 2 decretos que o Lula já assinou para regular redes sociais, eu tenho um medo, mas um grande medo, que possa se juntar uma coisa com a outra e o Lula falar assim, como nós temos aqui um perigo às vésperas das eleições, das redes sociais serem influenciadas pelo Trump, talvez seja o caso de tirá-las, como aconteceu, por exemplo, com o X em 2024. É só um receio, não é um fato, é um medo que eu estou compartilhando aqui com vocês. Posso falar rapidamente? Esse tipo de coisa que você está falando, do medo, muitas vezes eles usam até como tubo de ensaio. Veja só, na semana passada, o Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras entre 2005 e 2012, ou seja, Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, ele foi presidente da empresa quando ela se tornou a empresa mais endividada do planeta Terra, quando teve problema com Pasadena e Abreu e Lima, ou seja, rombos bilionários na empresa. Na semana passada ele veio para o mercado e deu um testezinho, falando que poderia ter na mesa um certo controle de capital no Brasil. Controle de capital significa você não poder tirar o dinheiro do país. De novo, depois veio o outro lado do governo e falou, não, isso não vai acontecer. Isso que você está falando, isso, por exemplo, do Sérgio Gabrielli, são, na minha opinião, tubos de ensaio. Vamos preparando para ver como as pessoas reagem. Balão de ensaio. Balão de ensaio, talvez. Bom, tubo de ensaio, balão de ensaio. Vamos preparando como é que as pessoas reagem, como é que o mercado reage a isso. Coloca um pouco, no primeiro minuto é um absurdo, depois vai de pouquinho. Menciona por aqui. Talvez isso que você esteja falando faça total sentido nesse teste. Olha, essa rede é perigosa, daqui a pouco volta, tá vendo? Intervenção, até que a censura chega.